Não entendi. Para mim, só está mostrando o slide com o conceito. Não está Sim, é mostrando. porque eu ainda estou nele, eu não passei ainda não. Ah, tá. Eu Tá pensei que nele só, viu, Jorge? Devagarinho, porque a gente tem a primeira aula, Jorge, aí eu tenho que criar uma base boa para vocês matar e sair a pau. Dominou essa disciplina, Jorge? Você que trabalha com a parte de tributo, isso vai ser bom, você fazer a interpretação dos relatórios depois, viu? a gente já faz, professor. Olha, então, aí você vai ver essa vertente agora da área privada. Deixa eu ver aqui. Eu tinha esquecido, tá para gravar, cara. Só avisando ao pessoal aí do grupo. Eu consegui agora entrar pelo link. Eu fiz o seguinte: eu desinstalei o aplicativo do Teams e reinstalei. E agora estou conseguindo interagir na sala. Pronto. Pronto, Jorge, vamos voltar aqui, eu os demais colegas, né? Por favor, como essa disciplina é muito importante para os dois cursos, não pode sair com dúvida daqui, tá? Não entendeu? Pede para a gente repetir. Então vamos lá, continuar aqui. Então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos não, alguns já lembrou, né? Outros aprenderam que existem duas naturezas de relatórios contábeis. Um que é feito para o pessoal interno, o usuário interno, quem são eles? Os sócios, administradores, o gerente de produção, funcionários, aquele que está ligado dentro da empresa. Então, é um tipo de relatórios. Existem detalhes que eu não posso divulgar para o público. E existe esse relatórios que eu jogo para o público, que eu chamo de demonstrações. Então, nós vimos que o primeiro é o balanço patrimonial. Por que chama balanço? Porque ambos os lados da coluna tem que estar igual. É um balanço, tem uma parte do ativo, outra parte do passivo. Então, isso está equilibrado. Por isso que chama balanço patrimonial. Esse é um relatório obrigatório. O resumo desse relatório tem que ser publicado em jornais de grande circulação, porque ele é voltado para o povo externo. Tá? A sociedade em geral, o governo precisa desse relatório. Aí o governo precisa desse relatório, todo mundo precisa desse relatório. Aí existe outra, demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Que relatório é esse, professor? Balanço patrimonial, eu já vi falar, mas demonstrações das mutações do patrimônio líquido. O que é isso, professor? Que demonstrativo é esse? Quando vocês estudaram o balanço patrimonial, vocês viram que o ativo menos o passivo, o que sobra é o patrimônio líquido. É aquilo, é o lucro da empresa. A gente fala no lucro da empresa por uma questão didática, mas nem sempre tem lucro de empresa ali. Então, a gente viu que esse ativo menos o passivo, aí me tem o patrimônio líquido. Este patrimônio líquido, existe uma estrutura nele. Existe uma estrutura. Existe lá 6 contas positivas e 6 contas negativas. E esse patrimônio líquido existe um demonstrativo à parte. Existe um demonstrativo para mostrar o que aconteceu dentro do patrimônio líquido. Quais foram as contas que foram positivas, quais as contas negativas. Exemplo. Existe um demonstrativo que vai mostrar o capital social, vai mostrar o capital a realizar, vai mostrar débito de tesouraria, vai mostrar lucro, vai mostrar prejuízo. Então, existe um demonstrativo para demonstrar para a sociedade o que aconteceu no PL. E esse relatório que eu vou apresentar, o que tem no PL, são justamente isso, demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Mutação quer dizer o quê? Mudou, o que alterou no patrimônio líquido. O que foi que entrou de positivo, o que foi que gerou de negativo. Então, existe um demonstrativo para mostrar o que tem no PL. Então, observe, por enquanto vimos dois. O balanço patrimonial, que vai mostrar ativo, e vai mostrar o passivo, que vai ser a base de nossa análise. E depois, quando eu tiro o passivo, que fica só o PL tem uma estrutura, que essa estrutura vai apresentar contas negativas e vai apresentar contas positivas. E eu preciso demonstrar o que aconteceu no meu PL para que gerou riqueza ou gerou prejuízo.
Então, isso é um tipo de demonstrativo. Tá? Aí tem outro, demonstrações do resultado. E a demonstração do resultado, o que é isso? É justamente uma coisa que você já deve falar muito, chamado DRE, demonstração do resultado do exercício. Alguns livros traz demonstração do resultado econômico. Né? Então, o que é o resultado do exercício? Esse professor, olha, eu já entendi duas coisas que o senhor falou aí. O senhor falou do balanço patrimonial, eu já sei, balanço patrimonial, já entendi, eu já vi, já estudei com o professor Alexandre Cunha, o que é isso aí? O ativo passivo. Beleza. Agora o senhor me trouxe dizendo que quando do ativo eu tiro o passivo, o que sobra é o patrimônio líquido. E este patrimônio líquido tem uma estrutura que apresenta o que aconteceu nele. É verdade. Mas agora o senhor está me trazendo aí demonstração do resultado do exercício. O que é isso, professor? Toda empresa que visa lucro, ela tem receitas e despesa. Quando ela vende um produto, ela vende porque ela quer obter receita. Esse produto que ela está vendendo teve um custo. Eu comprei um produto por 10, estou vendendo por 15. Portanto, nessa relação aí de comércio, né, existe o quê? Um lucro de 5. Quer dizer, um lucro, por enquanto, entre aspas. A gente está falando só em questão didática para entender que houve uma diferença positiva. Não necessariamente isso aí vai ser um lucro. A gente vai ver isso futuramente. Então, houve um valor positivo. Comprei por 10, vendi por 15, me sobrou positivamente 5. Então, quando a gente faz o confronto sempre entre a receita, que é o dinheiro que a gente está recebendo, e o que a gente gastou, quando faz o confronto com essas duas naturezas de contas, a gente diz que a gente está diante de resultado. Quando fala demonstrações do resultado do exercício, a gente está o quê? Fazendo a comparação, o confronto entre receitas e despesa, que é a conhecida DRE, demonstração do resultado do exercício. Final do ano eu vou verificar se minha empresa teve lucro ou teve prejuízo. Quais são as contas que eu uso? Conta de resultado. Conta de resultado, professor? Eu vi que falou, Alexandre Cunha falou, conta de resultado, mas não me lembra aí. Receita e despesa. As receitas e despesas são conta de resultado. Então, quer dizer, professor, que existe um demonstrativo para mostrar receita e despesa? Sim, é o que é justamente a demonstração do resultado do exercício. Existe outra fora isso? Sim, existe. Existem as demonstrações da origem e aplicações de recursos. Como assim, professor? A origem é onde nascem as coisas, onde nasce, onde surge, né? A origem saiu dali. E todo passivo é origem. Toda conta que está no passivo é origem. Porque as contas do patrimônio nascem no passivo. Lá no PL, com o capital dos sócios, o capital social que o sócio... Ah, vamos formar uma empresa? Vamos! Quanto? Vamos começar com 100 mil? Ah, então isso aí vai ser o capital subscrito, aquilo que eles se comprometeram perante o contrato social, perante a justiça, perante a junta comercial. Então ele vai começar com 100 mil. Esse 100 mil tem que ser registrado em algum canto. Onde é isso? Lá no PL, que é o capital social. Subscrito, depois ele vai ser integralizado, né? Outro detalhe, outro caminho, mas vamos entender que esse capital inicial que eu estou iniciando a minha empresa é um capital social. Onde é que eu vou registrar ele? Lá no passivo. Aí no passivo. Depois você vai começar a gastar, você vai comprar máquina, você vai comprar imóvel, né? Você vai comprar o veículo, você vai gastar isso aí. Então você vai pegar esse dinheiro que está no passivo e vai levar para onde? Para o ativo. Quando você compra uma máquina, a máquina vai para onde? Para o ativo. Então você está investindo, é aplicação, você está aplicando o dinheiro dos sócios no ativo. Portanto, tudo que está no passivo é origem, tudo que está no ativo é aplicação. Então, se eu quero dizer, professor, que existe um demonstrativo para mostrar essas origens e aplicação, sim, que é justamente demonstrações da origem e aplicações de recursos. Existe um relatório contábil que você vai ter que demonstrar a mim a origem e a aplicação desses recursos. Então, isto é outro relatório. Então, observe, nós já temos o balanço patrimonial, todos vocês são conhecedores desse balanço, é o ativo e o passivo.
Quando eu pego o meu ativo total e retiro o que eu devo, retiro o passivo, sobra o patrimônio líquido. Este patrimônio líquido, eu tenho que demonstrar à sociedade através de um demonstrativo chamado mutações do patrimônio líquido. Então, eu tenho que demonstrar através. Então, observe que aí eu já tenho 2 relatórios. Pois bem, se eu tenho 2 relatórios, agora eu preciso saber se essa minha empresa, durante o exercício, se ela teve lucro ou se ela teve prejuízo. Onde é que eu verifico isso? Verificando as receitas que entraram e as despesas que saíram. Quando eu faço o confronto, então eu verifico. Se as despesas forem menor do que as receitas, eu tive um resultado positivo. Positivo, tive mais receita do que despesa. Se for ao contrário, eu tive prejuízo. Sim, o que quer dizer isso aí? Eu sou obrigado a fazer um demonstrativo contábil chamado demonstração do resultado do exercício. E eu apresento esse demonstrativo, que também vai ser base da nossa análise. Ah, entendi, professor. Então, o senhor falou 3 relatórios já. Mas o senhor acabou de falar que é a demonstrações das origens e aplicações de recursos, certo? Então, o que são as origens? É o passivo. E a aplicação do recurso é o ativo. Tudo que está no passivo eu aplico no ativo. Aí existe um relatório para isso? Sim. Que relatório é esse? Demonstrações das origens, que é as contas que estão no passivo, e demonstrações das aplicações de recursos, são as contas que estão no ativo. Tá? Então, ó, comigo, tá? Comigo aí é uma aula base, vocês vão ficar doutores nisso, tanto o pessoal de administração, que eu me preocupo com a administração, porque a administração vai fazer isso na prática a vida toda. Se for trabalhar numa empresa, a não ser se não for uma empresa sua, mas se você for trabalhar numa empresa, gerente de uma empresa, supervisor de uma empresa, e tiver que lidar com o corpo executivo para decifrar relatórios, tem que aprender isso. E esta é uma disciplina que sozinho você cria sua profissão. Quando você diz assim, analista financeiro, o que é que ele faz? Isso que a gente está dizendo para você. Ah, Nigão, então quer dizer que o analista financeiro é isso que ele vai fazer? Sim, é isso que ele vai fazer. Num banco, numa grande empresa, ele vai analisar os relatórios. Portanto, tem que dominar, cara. Tá? Essa área, tanto para administração quanto para contábil, isso é uma área riquíssima. Né? Então, vamos lá. Além destas demonstrações, são elaborados diversos relatórios para uso interno que contém informações gerenciais detalhadas, é o que eu disse a vocês aqui no início. Vamos resumir esse slide para a gente passar para o próximo. O que é que nós vimos nesse slide? Se alguém quiser intervir, parar, conversar comigo, faça isso, porque essa interação é muito boa para tanta gente que está passando para vocês que estão aprendendo, quem não conhece ainda. Então, a interação é boa, porque às vezes a gente passou por um tópico, o aluno não entendeu, aí ele interage e vai aprender isso aí, tá? Portanto, esse slide aí, a compreensão de vocês tem que ser 100%, tá? Ok. Tá, Negão, que slide é isso aí? Vamos resumir para passar para o outro. Nós estamos apresentando o conceito de uma disciplina chamada análise das demonstrações contábeis. Ela é uma das técnicas da contabilidade. Existem 4 técnicas: a escrituração, demonstração, a análise e a auditoria. Então, existem 4 técnicas da contabilidade. Escrituração, o que é isso? Você vai registrar os atos e fatos: compra de mercadoria, venda de mercadoria, pagamento de despesa, pagamento de impostos, juros, o que for. O que ocorreu, você vai escrever. Em livros próprios, livro diário, livro razão, né? A gente fala livro, mas você faz tudo isso no sistema. Depois que você escreve isso, você tem que juntar. Você tem que juntar o que fez para apresentar a alguém. Aí surge a segunda técnica, é a demonstração. Que a gente viu que nessas demonstrações eu vou fazer o quê? Relatórios. Que tipo de relatórios? Balanço patrimonial é um relatório. Demonstração do resultado do exercício é um relatório, né? Demonstração da origem e aplicação de recursos é um relatório. Demonstração das mutações do patrimônio líquido é um relatório, né? Aí, e além disso, existe um relatório chamado relatório gerencial, que são coisas que eu não posso divulgar para o público. É relatórios que têm que ficar internamente, que é feito por quem? Contábeis e administração, os administradores. Então, existe esse tipo aí. Então, é analisando estes relatórios que eu vou saber, analisando, olha atenção, viu? É analisando
esses relatórios, por isso que a disciplina é análise, que eu vou dizer se a empresa tem condições de criar filial, se tem condições de pagar as dívidas de curto prazo, de longo prazo, se a empresa tem condições de contratar pessoas. Então, ele vai me dizer se a empresa está rica economicamente. Então, são esses relatórios que vão dizer. E vocês, hoje, futuros contadores, futuros administradores, têm que dominar esse assunto. Por que tem que dominar esse assunto? Porque dentro da empresa, o gerente vai, o acionista vai entregar um relatório a vocês, em mãos. Vocês vão ler e dizer o resultado, dizer se a empresa tem condições. Então, você tem que aprender a interpretar. Aí eu enfatizo mais uma vez para os administradores que estão na sala. Aprendam. Não deixe o contador dominar isso, porque o contador ele sabe fazer e sabe interpretar. E você, como administrador, você vai ter que interpretar para o corpo executivo. Se você não souber interpretar e chamar o contador para fazer isso, ele vai tomar seu lugar. Tá? Portanto, é o momento de se preparar, tá? Pergunte, tem dúvida, a gente fala. Ok, gente? Pois bem, eu estou pronto agora para passar para o próximo slide. Algum questionamento por enquanto até aqui? Não, professor. Tá claro, tá bonitinho, pá. Por não ser acanhe, não. Eles não entendem, não. A gente repete esse negócio. Vou passar tá ótimo, professor. Muito bom, muito obrigado. Vou passar para o próximo. Pois bem. Então, em que momento é que eu faço as demonstrações? Quando termina os lançamentos contábeis. Quando termina todo o meu procedimento, atos e fatos, né? Negão, tu falou 2 vezes aí, professor, tu falou aí várias vezes, ato e fato, ato e fato. Professor, me esclarece aí que eu esqueci o que é ato e fato. Os atos são aqueles que não alteram o patrimônio. Não altera. Digamos, você está numa empresa, vai contratar um funcionário. Ele levou ele para o DP, ele fez os exames, fez aquela coisa, contratou um novo funcionário. Neste momento aí, é só um ato, é ato administrativo. Por quê, professor? Não alterou o patrimônio em nada, não saiu dinheiro nem entrou. Não alterou em nada, então é ato. A partir do momento que você pagar o primeiro salário dele, aí passou a ser um fato. Porque aí você mudou o patrimônio. Mudou como? Eu tinha no caixa 10 mil, paguei 5 mil, cabo só tem 5. Então, houve uma alteração dos elementos patrimoniais. Aí eu estou diante de um fato. Tá? Então, ato é aquilo que não altera os elementos patrimoniais, não altera a conta caixa, não altera a despesa, não altera imposto, não altera nada. É só digamos, aí a administração fala assim, vamos solicitar a compra para o almoxarifado. Aí o administrador lá olhou, foi lá e disse, vamos comprar compra, vamos comprar papel, lápis, caneta, cartucho para impressora, aquela coisa toda. Por enquanto, isso é um ato. A administração está trabalhando. Quando chega esse material, que entra o material e sai o dinheiro, ou mesmo a prazo, aí houve uma alteração no patrimônio. Aí a gente está diante de um fato, ok? Pois bem. Em certo sentido, pode dizer que a administração financeira começa onde termina a contabilidade. Portanto, a contabilidade vai registrar esses atos e vai registrar esses fatos, né? Quem aqui é militante na área pública vai saber de que é obrigado a registrar os atos, né? Na privada não, só algumas coisas assim internamente que você registra os atos. Obrigatoriamente na privada, que essa contabilidade aplicada às empresas privadas, regida pela Lei 6404 de 76, né? Que você vai ler isso do artigo 1º ao artigo 205 da lei. Então, aí está diante do ato aí. Então, observa aí. Vamos ler o slide aí para a gente interpretar o slide. Em certo sentido, posso te dizer que a administração financeira começa onde termina a contabilidade. Onde é que termina a contabilidade? Quando ela termina a escrituração, que eu faço o balanço. Quando os dados brutos fornecidos pela mesma devem ser transformados em informações que permitirão ao administrador financeiro, ou seja, a interpretação dele. Então, olha só. Onde é que começa mesmo, negão, a análise? Quando termina a contabilidade. Termina como assim? Quando ele terminou de registrar, ele registrou tudo o que aconteceu no exercício. Existe o exercício financeiro e existe o exercício social, viu, gente? Existe o exercício financeiro,
que é aquele que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, isso é um exercício financeiro, e existe o exercício social, que é o mesmo período, só que obrigatoriamente, a lei permite que ele coincida com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Por que coincidir? Por causa do imposto de renda. Tá? E o exercício social? O exercício social pode começar em 30 de junho, ou 1º de julho, e terminar em 30 de junho. A lei permite isso. Por que ninguém faz isso? Caso do imposto de renda. Vamos deixar isso para lá, só atiçando para você saber a questão do exercício. Que exercício financeiro é uma coisa, exercício social é outra. Tem o mesmo período, de 12 meses. Então, quando termina isso, aí começa as análises, eu vou avaliar a situação econômica e financeira da empresa, eu vou olhar, como é que tu vai avaliar isso, negão? Professor, como é que eu vou avaliar isso? Olhando os relatórios, interpretar os relatórios. Aí os acionistas, você vai querer investir, vai chamar você do controle interno, né? Aquele conjunto de pessoas na administração lá, aí vai convidar você para fazer a interpretação. Então, você avaliar a situação econômica e financeira da empresa, a formação de resultado, os efeitos de decisões tomadas anteriormente. Então, vai analisar tudo isso, tá? Então, resumindo aqui, por que os relatórios são importantes? Professor, Oi, minha amiga. é só uma questão de uma dúvida. As empresas privadas também trabalham com empenhamento? Com o quê? Trabalha com o quê, né? Empenhamento. Ah, não. Observa assim, deixa eu dar abrir aspas aí. Vocês, o empenhamento, a questão do empenho, liquidação, pagamento, não é isso? Isso. Deixa eu falar aí, porque eu tenho o Jorge aí, que trabalha na área pública, não sei se tem outras pessoas na área pública. Não. Eu também trabalho, professor. Ponto. Então, vê só. As autarquias, né? Empresa pública, principalmente, as empresas públicas. Quem são as empresas públicas? Eu definir. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, que é bom para o conhecimento de todos. A empresa pública, por que uma empresa é pública? Por que uma empresa é mista? Por que uma empresa é autarquia? Vamos distinguir isso aí para responder o que ela falou. Uma autarquia é um tipo de empresa que ela só trabalha com serviço específico do Estado. Digamos, aposentadoria. Existe aposentadoria privada, mas eu tenho um INSS, que ela cumpre uma parte do Estado. Então, ela é autarquia. A Casa da Moeda é uma autarquia. Por quê? Porque ela trabalha com serviço específico do Estado, então é autarquia, tá? Então, tudo aquilo que trabalha com serviço específico do Estado, eu chamo isso de autarquia. E se ela trabalha com serviço específico do Estado, então ela usa a contabilidade pública. Se ela usa a contabilidade pública, a Lei 4.320, né? A Lei 4.320, então o que é que ela exige? Que existe um empenho prévio. Pô, agora, negão, complicou. Empenho prévio? Que danado é isso? O artigo 68 da Lei 4.320. Aí disse, negão, o que é isso, negão? Quando é feito um orçamento público, é dado uma autorização para o gestor gastar dinheiro. Quando é feito o orçamento, não está dando dinheiro para o gestor gastar, não. Está dando uma autorização. Esta autorização tem nome. Dotação orçamentária, né? Chama dotação. Então, eu tenho o crédito orçamentário. Geralmente, nas prefeituras, usa a palavra dotação. Então, o que é dotação? É uma autorização. Então quer dizer que no orçamento, quando tem para educar lá para a saúde, que me autorizou a gastar 2 milhões de reais, isso é só autorização, não é o dinheiro? Não, isso é autorização. Mas durante o exercício, você vai começar a gastar. Desses 2 milhões que está autorizado para a saúde, eu já vou gastar 100. Se eu vou gastar 100, eu vou comprometer os 2 milhões. Então, não vai ter mais 2 milhões autorizados. Por quê? Porque tinha 2 milhões, eu vou tirar 100. Só vai ter 1 milhão e 900. Esse valor que eu tiro chama empenho. Então, isso é um empenho. O empenho é comprometer a dotação, é diminuir a autorização que eu tinha. Eu tinha autorização, vamos trabalhar com números menor, para ficar mais simpático. Eu tinha autorização para gastar 100, eu já gastei 10, então só tem 90 lá. Esse gasto meu é que chama de empenho.
Tá? Esse empenho. Então, todas as despesas que eu vou fazer, obrigatoriamente tem que ter o empenho. Por isso, eu preciso saber se tem a dotação. Eu preciso saber o quê? Que tem autorização, que eu chamo de dotação. Então, se existe a dotação, tem autorização. Aí você empenhou. Já pode pagar? Não. Eu tenho que, primeiro, o serviço ser prestado, ou bem ter sido recebido. Eu fiz uma dotação de 10 mil, fiz um empenho de 10 mil para comprar uma máquina. Quando a máquina chega, eu vou verificar se a máquina está de acordo com o que eu comprei. Eu verifico. Se está de acordo, tá, é assim, desse tamanho, está aqui, então está ok. Que ato é esse? É justamente a liquidação. A liquidação é você verificar se o que você solicitou está por enquanto. Então, isso é feito. Aí eu tenho dotação, empenho e liquidação. Depois que eu liquido, aí eu pago. Se você inverter essa ordem, é improbidade administrativa. Você vai devolver o dinheiro aos cofres públicos. Então, essa ordem aí. Aí a pergunta que ela fez, se isso existe na empresa privada. Não obrigatoriamente, ele pode até fazer, mas não é obrigatório porque a empresa privada é regida pela Lei 6404 de 76, que é a Lei das SAs. Enquanto a pública é regida pela Lei 4.320, né, de 64. Então é diferente. Então, respondendo a você, viu, minha amiga? O empenho não é obrigatório nas empresas privadas, a não ser se ela trabalhe com recursos públicos. Se trabalhar com dinheiro público, ela é obrigada a fazer tudo isso. Portanto, no Banco do Brasil, existe empresa privada, a contabilidade privada, que é essa que nós estamos estudando, e existe a parte pública. Por quê? Porque ele é misto. Existe dinheiro público e existe dinheiro privado. E a Caixa Econômica é pública. O dinheiro é público, portanto, existe empenho, liquidação e pagamento, apesar de ter a parte privada e pública. Aí você diz, mas negão, você disse aqui agora, para título de conhecimento, de que a autarquia trabalha com serviço específico do Estado, né? Aí você deu um exemplo aí de INSS, o IBAMA, Casa da Moeda, que ele não vai entregar isso para um particular. Então, tudo que trabalha com serviço específico, quando você cria uma instituição para cuidar disso, você chama isso de autarquia. É criada por lei própria, presidente próprio e por aí vai. Mas, negão, mas existe a economia mista. Como é que a economia mista trabalha? Uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil da vida. É misto porque dinheiro parte é público e parte é privado. Agora o dinheiro público predomina, 50% mais um é público, por isso que quem manda é o público, mas é privado. Então, e esse tipo de empresa trabalha em quê? Em economia, explorando a economia, banco, né? Eu tenho vários bancos, eu tenho público e tenho privado. A Caixa Econômica é pública. Então ela explora uma atividade econômica. Ah, negão, então peraí. Então, quem explora uma atividade econômica pode ser dois tipos de empresa. Quais são? Empresa pública, é porque o capital é todo público, e empresa mista, porque o capital é misto e o capital é público. Então, esses dois tipos de empresa só podem explorar atividade econômica. Aí nós temos exemplos. Nós temos exemplo de Caixa Econômica, que é pública, e também exemplo do Banco do Brasil, que é misto. Petrobras, explora atividade econômica. Ah, entendi. Então quer dizer que a autarquia é serviço específico, certo? Se é economia mista, é serviço de economia. E se for pública, economia também. Aí disse, professor, eu vou pegar o senhor agora. E se for fundação? E se for fundação pública? Ali peguei agora. Trabalha com arte, tá? Com a parte cultural. Fundação de Cultura de Caruaru, Fundação de Cultura de não sei o quê, Fundação de Cultura do Recife, então trabalha com cultura, então é criado com fundação. Então nós temos essas 4 categorias de empresa e todas elas compõem uma administração indireta. A administração indireta é composto por essas empresas, tá? Quando você falar assim na administração pública, que você faz análise também dessas empresas, você faz análise do balanço, se há essa disciplina é análise das demonstrações contábeis, você faz análise da empresa pública privada, que vise lucro ou não, faz das ONGs, organizações não governamentais, faz das OCIPs, né? Então, você vai fazer a demonstração, analisar todo tipo de balanço dessa empresa. Portanto, a gente definiu aqui 4 categorias de empresa. A gente definiu empresa pública, autarquia, aí empresa de economia mista e as fundações.
As fundações trabalham só com a parte cultural. Fundação do Recife, Fundação do Caruaru, Fundação não sei o quê, a parte cultural, a parte de arte, música, essas coisas todas, tá? E tudo isso existe balanço. Então, essas públicas, agora existe fundações públicas e existe fundação privada, tá vendo, gente? Fundação Roberto Marinho, Fundação Xuxa, Fundação Ayrton Senna, essas são privadas, não trabalham com dinheiro público. As outras, dinheiro público. Então, respondendo a colega aí se faz empenho, liquidação, pagamento e presta conta ao Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente voltando aqui, né, está dentro do assunto, né, deu uma pincelada aqui no conhecimento, para sair da aula mais rico, né, quem não conhecia o assunto. Então, depois que eu analiso isso aqui, então eu preciso de demonstrativo para tomar decisão. Tomar decisão. Aí, quem vai ajudar nessa decisão? Aí eu tenho um corpo dentro de uma empresa, ou empresa pública ou privada, eu tenho um corpo chamado de controle interno. O controle interno vai ajudar a executar isso aí de acordo com a legalidade, executar o que foi planejado, então, para que depois a gente faça uma análise e tome decisão, tá? Quem vai tomar decisão no caso... eu não estou vendo, eu estou vendo a mão levantada, não estou vendo o nome, né? Mas quem é aí? A matrícula 01362261. Pode perguntar. Professor, no caso, pode-se dizer que essa parte do empenho pode ser colocado como se fosse um fundo de reserva, se fosse, no caso, numa sem ser pública? Não, não é bem assim um fundo de reserva, tá? É uma autorização que a lei exige que tem que ter essa autorização, essa dotação, tá? Eu entendo no sentido que você perguntou fundo de reserva. Tem que ter o recurso obrigatoriamente. Porque se não houver esse recurso, você não pode empenhar. Tá? Então, se você não empenha, você não pode liquidar, você não pode pagar. Então, a dotação é obrigatória para que a gestão pública funcione. Tem que ter recursos. Né? Se não tiver essa autorização, digamos, aí eu preciso comprar alguma coisa para o município, criar um posto de saúde para o município, para esse gasto aí com investimento da infraestrutura, eu só tenho lá autorizado 100 mil, mas a minha obra vai custar 1.200. Eu posso gastar? Então, você não pode pagar com autorização de 100, você tem 100, você tem 1.000, quer gastar 1.500. Não pode. O que é que você faz? Você pede uma coisa chamada crédito adicional, que existe 3 tipos: suplementar, extraordinário e especial. Então, você pede um crédito suplementar. Então, existe a diferença dos 3 créditos, tá? O crédito suplementar é quando a dotação já existe. Ela está insuficiente, aí você complementa. O especial é quando não existe nenhuma autorização. Você recebeu agora um convênio do Estado, recebeu um recurso do Estado para criar um telecentro. Mas não está no orçamento essa previsão. Então, você vai ter que incluir no orçamento, porque você tem dinheiro para gastar. Então, isso aí é um crédito especial. É para uma dotação que não existia. E existe o extraordinário, calamidade pública, terremoto, enchente, aí você tira o dinheiro de onde quiser. Aquele município ali de Água Preta, eu vi até um prefeito agora fazendo uma entrevista, eu me lembrei. Água Preta, geralmente, quando assume na gestão, aí tem aquela enchente que acaba tudo em Água Preta. Aí o que faz ali? Ele pode comprar tudo sem licitar. Né? O cara gasta, tira dinheiro de onde tem, porque ele está agora com crédito extraordinário. Tá? Não vamos falar nisso por enquanto, tá? Quem vai pagar a cadeira pública comigo, porque, para quem não conhece, meu mestrado é em gestão pública, o doutorado é em educação, conversão pública, tá? Então, é uma área que eu gosto, é uma área que eu comecei a ensinar, é isso aí, tá? Então, é isso aí, viu, Jorge? É só uma autorização. Se não tiver, você não pode gastar, não. Obrigado. Outra coisa para a gente terminar o slide aqui. Se você receber um convênio e não existe o projeto, o orçamento, você não pode gastar o dinheiro, não. O dinheiro fica lá, na Caixa Econômica, até você fazer o projeto e incluir no orçamento. Mas vamos supor que terminou o tempo, você teve que devolver o dinheiro e não fez o projeto. Você recebeu 2 milhões. Aí eu podia perguntar a vocês, recebi 2 milhões, não fiz nada, eu vou ter que devolver. Vou devolver quanto? Os 2 milhões? Nada. Vai devolver com juros e correções monetárias. E mesmo o município faz isso. Vamos para cá. Próximo slide. Existe isso aqui. Eu vou só dar uma pincelada, porque isso aqui, para vocês entenderem a estrutura de capital, isso é na prática.
fazendo exercícios. Aí vocês vão aprender isso aqui, tá? A estrutura de capital. É aqui onde eu vou encontrar os indicadores de capacidade de pagamento, né, endividamento, né? Eu vou fazer estrutura econômica, eu vou fazer através de uma estrutura de capital. Entenda logo, a primeiro momento, que a estrutura de capital são indicadores. Eu vou encontrar indicadores, né? Então, a gente vai verificar isso aqui na prática, tá? A teoria ia confundir muita gente nesse momento, mas vamos para a prática. Eu vou ler os slides. O slide diz assim: a estrutura de capital, a combinação de diversas modalidades de capital de terceiros e capital próprio utilizado por uma empresa. Olha só. Vamos supor que qualquer... Deixa eu pegar o nome aqui. Ana Carla. Aí, Ana Carla montou a empresa dela. Montou a empresa. Por enquanto, começa com a empresa pequena, trabalhando às vezes com família. E essa empresa começa a tomar uma proporção no mercado. Começa a ter uma aquisição boa. Começou a comprar, começou a vender. O que é que vai acontecer com a Ana Carla? A necessidade de ampliar. Ela vai ampliar o estabelecimento dela ou talvez criar novas filiais. Mas talvez o dinheiro de Ana Carla não seja suficiente para o que ela quer. Aí ela começa a pegar um empréstimo. Ela vai no banco e sabe que o empréstimo que ela vai tirar, os juros que ela vai pagar, vai compensar, porque ela vai tirar no lucro. Então, ela faz o empréstimo, amplia o estabelecimento dela, vai pagar o dinheiro do banco, vai pagar juros, mas só que as receitas que ela tem vai compensar os juros. E o que é isso? Isso é capital de terceiro, né? A estrutura de capital tem injeção de capital de terceiro na gente. Eu vou dar um exemplo prático na Maurício Nassau. O ano retrasado, eu tenho um aluno que ele entrou aqui, que eu nem sei se está matriculado nessa disciplina, mas eu vi que ele entrou aqui, que é Anderson Couto. Né? Anderson Couto, quem não sabe, ele é empresário, né? É cadeirante, sofreu um acidente, menino jovem, ele deve estar aqui comigo aqui, gente de primeira qualidade. Não vale nada, gente de primeira qualidade. Aí Anderson, professor, eu vi agora que a Maurício Nassau pediu um empréstimo ao Banco Itaú de 300 milhões de reais. Está falindo, é? Olha. Eu disse, rapaz, o magníssimo, né, empresário, empreendedor de primeira qualidade, o professor Janguier, disse, rapaz, partindo de Janguier, tem alguma coisa aí, porque ele pediu 300 milhões de reais, assim, aí você chama Maurício Nassau, o grupo C está pedindo dinheiro emprestado, a Maurício está caindo, foi início da pandemia, acabou-se. Só que foi o seguinte, doido. Ele pediu os 300 milhões de reais para juntar aos outros tantos que ele tinha para comprar a Uninorte. Ele comprou uma universidade. E o lucro que a universidade ia gerar para o grupo C superava em muitos juros que ele ia pagar para o banco. Ou seja, visão de administrador, cara, de empreendedor. Então, isso a gente vai estudar isso justamente na estrutura de capital, que é o capital de terceiro dentro da empresa. Tá? Então, a gente vai ver isso nessa disciplina. Quando é que ela tem lucro, quando é que é bom, quando não é. Então, a gente vai aprender a analisar isso, né? Aí, continuando. O conjunto de títulos usado por uma empresa para financiar suas atividades de investimento. As proporções relativas às dívidas a curto prazo, dívida a longo prazo e de capital próprio. Então, a gente vai analisar isso, as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo, o capital próprio, vai analisar tudo nessa disciplina. Vamos sair doutores dessa disciplina, ter uma visão geral dessa disciplina. Você vai ver que coisa maravilhosa é estudar ela. Vamos agora para um outro passo. Análise financeira. Estudo das demonstrações financeiras de uma organização associada a um processo decisório. A gente já viu isso. Então, o que é análise financeira? Que é as demonstrações contábeis. Eu vou analisar financeiramente os balanços e saber se a empresa tem saúde, se não tem, se a empresa tem um setor econômico forte ou não tem, se tem condições de investimento, tudo, se eu vou precisar de capital de terceiro para investir aqui, para ter um lucro lá na frente. Então, fazer tudo isso, justamente é análise financeira, que essa cadeira sozinha forma uma profissão, analista financeiro. Então, o analista financeiro faz isso o tempo todo. Tá? Vamos para cá. Pronto. Agora a gente começa, eu vou tentar conduzir essa disciplina para vocês, apesar dessa parte teórica, mas eu vou falando da parte teórica, mas baseado na prática.
Fica mais fácil entender essa disciplina, tá? Então, olha assim, a gente viu dos balanços, a gente viu dos demonstrativos, que são os relatórios publicados para o usuário externo, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a demonstração do lucro, prejuízo acumulado, mutações patrimoniais, a gente viu tudo isso. A gente começa a ver agora o balanço patrimonial. A gente vai usar 2 relatórios nesse curso para fazer essas análises, balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício, porque aí ela engloba todas as outras. Demonstração financeira que apresenta o valor contábil de uma empresa em certa data. Em que momento eu preciso fazer o balanço patrimonial? Você faz a qualquer momento, mês em mês, em semana por semana, em 3 meses, você faz a qualquer momento. Obrigatoriedade só no final do ano. Obrigatoriedade no final do exercício. E você tem que fazer para divulgar. Essa é a obrigatoriedade. Porém, para a questão de gerência, de controle, você faz a qualquer momento. A análise desse relatório você faz a qualquer momento. Não esqueça, a obrigatoriedade em dezembro. Você fecha os balanços. Mas nada lhe impede que você faça no momento que você quiser. O que é o balanço patrimonial? É a fotografia da empresa em determinado momento. Quero saber como é que está a minha empresa agora, hoje. Eu quero saber como está a minha empresa agora, 10 de agosto. Aí você faz o levantamento do balanço patrimonial. É como se você batesse uma fotografia. Então, você bate hoje, aí daqui a 2 semanas você bate de novo. Aí tem como você fazer a comparação. Como é que estava agora no dia 10 e como é que está daqui a 20 dias. Aí você faz a comparação. É isso, então, não esqueça, tá? Não esqueça. Obrigatoriedade no final do ano. Mas você pode fazer esse balanço a qualquer momento para uma questão gerencial. Outro, entendido isso, eu vou mostrar agora um balanço. Está aqui. Preste atenção agora, tá? A gente vai agora começa a entender como é que a gente vai fazer as análises. Existem 3 métodos para você entender, tá? Existem 3 métodos para você fazer uma análise do demonstrativo. Existe um método chamado horizontal, que é o mesmo que evolução. Existe um outro método chamado vertical, que é o mesmo de estrutura. E existe um método chamado de quociente, que é o mesmo de índice. Para o nosso curso, mesmo você sabendo que existe esse outro nome, evolução, estrutura e índice, nada impede que você mentalize isso, nós vamos usar no nosso curso a denominação horizontal, vertical e quociente. Tá? Vamos usar esses 3, tá bom? São os 3 métodos utilizados para fazer tudo isso que eu falei. Todas essas análises usa 3 métodos só. Fácil de matar, assim, tirar doce de menino, besta assim, dando bolsa, você passa e pá, leva o doce dele. Tá? Tá claro até aqui, colegas? Sim, professor. Tranquilo, professor? Beleza, muito bom, muito bom. Saiu sem querer aqui, peraí, muito bom. Primeiro, vamos entender como é que se faz a análise horizontal. Passo a passo, sem pressa, né? Se for possível, a gente terminar a aula de arquivos, sabendo que essa disciplina é híbrida, né? Eu gosto de levar até 10 horas, quando for possível, leva até 10 horas. Porém, essa disciplina são disciplinas de 40 horas para os professores e mais 60 para vocês, porque vocês têm para vocês entrar lá na plataforma, pesquisar, aquela coisa toda, né? Mas a gente vai trabalhar aqui até a hora que der. 10 horas a gente para isso aqui, se der para terminar antes, a gente faz, mas a disciplina vocês vão ter que dominar esse bagulho. O método horizontal, conhecido também como evolução, ele analisa os relatórios de um período para o outro. Exemplo. Agora, no dia 10 de 8, a data de hoje, vamos supor que na conta caixa eu tenha 10 mil. Na conta caixa eu tenho 10 mil hoje. Aí vamos supor que daqui a 20 dias, a conta caixa tem 15. Teve um acréscimo de 5. Ou poderia ter diminuído, ter ido de 10 passar para 5. Então, o que é que eu vou analisar? Qual é o percentual de acréscimo de um período para o outro? Então, eu estou analisando o crescimento da conta ou a involução da conta, a diminuição. E eu faço isso através de percentual.
Eu pego o ano base vai estar sempre para 100%. Vamos olhar nesse balanço aqui. Gente, essa novidade aqui no Teams, o lazy. Só me diga o seguinte, vocês estão vendo esse lazy que eu estou vendo? Eu não estou, não. Não, professor. Então é só para mim. Eu tô vendo. Então é só para mim. Olha só. Vocês estão vendo aí um balanço patrimonial, exemplo, base para análise horizontal, vertical e índice de liquidez. Aí eu tenho um balanço patrimonial que tem assim, no lado esquerdo, que eu tenho um ativo, aí tem assim, ativo circulante, eu vou lembrar vocês o que é ativo circulante, tá? Que lá eu já peguei aluno aqui no 8º período e não sabia o que era isso. Então, ativo circulante, ativo não circulante, isso do lado esquerdo, lado do ativo. O ANC é ativo não circulante, ARLP é ativo realizável a longo prazo, eu vou explicar a vocês o que danado é isso, o imobilizado e o intangível. Isso aqui é o meu ativo. A análise, observe que eu na coluna onde tem X1, eu tenho aí, no ativo circulante, 45 mil. Em X2, quer dizer, um tempo depois, esse ativo circulante que tinha X1, 45 mil, agora tem 63 mil. Então o ativo circulante cresceu. O que é que a análise horizontal faz? Qual foi o percentual de crescimento? Aí eu preciso saber qual é o percentual de crescimento. Aí eu faço isso em todas as contas. Aí eu consigo saber, de um período para o outro, qual foi a conta que deu mais lucro para a empresa ou prejuízo para a empresa. Quando eu entro dentro do ativo circulante, eu tenho a conta caixa no valor de 10 mil. Essa conta caixa aumentou para 15. Eu já sei que ela aumentou 50%. Daqui a pouco a gente vê uns cálculos aqui. Ela aumentou 50%, então ela contribuiu, para esse acréscimo de 63 mil, ela contribuiu em 50% do valor que ela tinha na data do dia 10/8. A mesma coisa aqui, a conta estoque. Tinha 20 mil, passou para 30, ela contribuiu com quanto? 50% para o crescimento. Então, eu consigo saber a conta que está crescendo. Vamos aqui. Aí eu tenho 15, foi para 18. Ela contribuiu também. Não, mentalmente aqui, calcular isso aqui, vocês vão calcular para mim aí. Ela também contribuiu. Ela teve um acréscimo, mas não foi de 50%. Ela contribuiu menos. Então, a conta duplicadas a receber, ou seja, o que eu estou vendendo a prazo, ela está contribuindo, mas com um percentual menor. Já tem como eu me sentar na mesa num relatório e dizer, no meu ativo circulante, quem contribuiu num período com valor menor, um percentual menor, foi as duplicadas a receber. Significa dizer que a empresa está vendendo pouco a prazo. E isso pode ser bom para a empresa. Aí eu tenho aqui, ativo realizável a longo prazo. Embaixo tem desdobrado aqui, duplicadas a receber de longo prazo. Tem 7 mil. Só que quando chegou em X2, ela passou para 10 mil. Então, eu estou vendendo a prazo, eu tenho um percentual de venda a prazo que eu tenho. Então, a gente começa fazendo o que é que eu quero que vocês entendam? A análise de um período para o outro, eu estou dizendo que é uma análise horizontal, ou análise de evolução, o que a empresa está crescendo, e eu consigo ver isso em cada conta. Eu consigo apresentar. Quando eu sento na mesa para falar com o meu gerente, o pessoal da administração, eu consigo dizer para ele, olhando nesse relatório, a evolução de um período para outro, em percentual. Aí eu vou saber se o percentual é bom ou se o percentual é ruim. Se eu preciso implementar algumas coisas, se eu preciso melhorar o meu produto para vender mais. Então, quem vai me dizer é essa análise. Eu vou agora, ainda nessa coluna do ativo, lembrar a vocês o que é ativo circulante, o que é ativo não circulante, o que é ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível. Só para lembrar vocês que não adianta eu passar isso aqui e alguém ter dúvida nisso. Porque quando a gente fala na análise de índice, a análise de índice precisa você saber o que é circulante e o que não é circulante, tá? Olha, colegas, para quem esqueceu, tá? Existem 3 grupos de contas que formam o circulante. 3 grupos de contas. Primeiro, presta atenção todo mundo nisso aqui. Viu? Primeiro grupo é um grupo chamado grupo numerários. Como assim, negócio numerário? Não vem falar nesse negócio da contabilidade, não. Vai ver agora. O que são numerários?
são as contas que representam dinheiro. A conta caixa representa dinheiro? Sim. Ainda diz onde é que ele está. Está na tesouraria, está no caixa da empresa. Conta caixa. É o dinheiro que está na empresa, é a conta caixa. Ah, é mesmo, Negão. Conta banco. Representa dinheiro? Sim, representa dinheiro. Mas o dinheiro está onde? Está no banco. Portanto, é um bem numerário. E aplicações financeiras, Negão, de curto prazo, que aqui vai entrar, existe de longo prazo e existe a de curto prazo. Para o ativo circulante é a de curto prazo. E aplicação financeira, Negão? As aplicações que eu faço de curto prazo. Investir dinheiro na bolsa, investir dinheiro no CDB, investir é bem numerário, é. E existe um quarto, né, que vocês desconhecem, muitos aí, mas vai aprender agora. São os numerários em trânsito. É um bem numerário. O que é numerário em trânsito, Negão? São os dinheiros que estão sendo transferidos, online ou não. Digamos, vocês quando pagam a mensalidade de vocês na matrícula, que vocês estão lá pendendo no boleto, aí vocês pagam e não é compensado. Enquanto ele não é compensado, é porque o numerário está em trânsito, está em transição no banco. Outro exemplo mais prático, o caba chega lá o caba chega numa filial, numa matriz, aquele carro forte, tira o dinheiro lá e leva para o banco. Enquanto o dinheiro não chegar no banco e for contabilizado lá, o numerário está em trânsito. Então, existem 4 contas que representam dinheiro. Não esqueça, senhores contadores e administradores. 4 contas que representam dinheiro. Todas elas são numerários, bens numerários. São bens numerários. O que quer dizer isso? É aquilo que representa dinheiro. E quais são essas contas, Negão? Caixa, banco, aplicações financeiras e numerário em trânsito. Tá? Todos esses bens numerários são contas do ativo circulante. Essas são do ativo circulante. É o primeiro grupo, ativo circulante. Não esqueça não, anote aí, escreva aí. Ativo circulante. E qual é o outro? O senhor falou 3, né, Negão? Só disse um grupo. Um grupo só que tem 4 contas, que eu entendi, o que é bem numerário. E qual é o outro grupo? São justamente os bens de venda. O que são os bens de venda? Estoque, mercadorias. Né? Então, quando eu tenho uma conta, aquilo que representa mercadoria, existe a conta estoque, então isso aí é um bem que eu estou para vender, então isso aí ele entra obrigatoriamente no circulante. Então, a conta estoque é circulante. Por quê? Porque representa bem de venda, meu filho, é o bem da empresa que eu tenho para vender. E mercadoria também. Então, Negão, qual é a diferença? Estoque e mercadoria. Porque estoque tanto pode ser mercadoria como matéria-prima na empresa. E mercadoria é só a empresa comercial. Então, quando eu disser que mercadoria é um bem para venda, mas eu uso a palavra mercadoria, é porque eu estou me referindo a uma empresa comercial. Comprou livro para revender, comprou lápis para revender, comprou tecido para revender. Então, isso são empresas obrigatoriamente comercial. Mas se eu usar a palavra estoque, aí poderá ser comercial, poderá ser industrial, porque eu compro matéria-prima, eu transformo a matéria-prima, eu tenho produtos prontos para revender. Então, eu uso a palavra estoque. A palavra estoque eu generalizo. Mas, então, tanto estoque como mercadoria são contas do circulante. Ah, Negão, agora entendi 2 grupos. Falta um, que são os direitos de curto prazo. São os direitos que vão se realizar, vão se transformar em dinheiro, se transformar em recurso para a empresa, até o término do exercício seguinte. Então, só basta entender, por enquanto, direito de curto prazo. Então, esses 3 grupos, bens numerários, bens de venda e direito de curto prazo, faz parte do ativo circulante. Todos outros grupos que não estão entre esses 3 faz parte do ativo não circulante. Então, olha, escreva isso para não esquecer. Então, Negão, então quer dizer, Negão, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que direito de curto prazo, duplicatas a receber é um direito, que eu vendi a prazo, vendi isso a prazo, o cliente não me pagou, eu tenho um direito, beleza. Quando é que ele vai pagar? Ah, ele vai pagar daqui a 4 meses, então, curto prazo. Onde é que eu escrevo isso? Ativo circulante ou não circulante? Ativo circulante. Tá, professor? Mas tem uma parcela que ele só vai me pagar daqui a 2 anos. É da mesma venda que eu fiz, mas tem uma parcela que ele só vai me pagar daqui a 2 anos. Esse valor correspondente a 2 anos, eu vou escrever onde? No circulante? Não. Você vai escrever no não circulante, que é esse ANC. Tá? Então, é direito do mesmo jeito. Mas eu só escrevo no circulante quando ele é de curto prazo. Se ele for de longo prazo, eu escrevo no não circulante.
Tá, entendi, negão. E esse negócio aí, negão, de esse não circulante, esse grupo aí. Isso que eu falei está dentro desse subgrupo chamado a ARLP, que são os direitos. Observe que eu tenho a duplicata a receber de longo prazo, é do não circulante, pertence àquele grupo ANC, é não circulante. Imobilizado, pode ser imobilizado, pode ser bem fixo, os bens, não usa mais a palavra, já não usa mais, que eu nem me lembro mais, é bom lembrar para não dizer o que já deixou de existir. Então, o que são imobilizados? São aqueles bens que eu compro para manter dentro da empresa. Os móveis da empresa, eu não compro para vender, eu compro para usar, é bem de uso. Um birô é bem de uso, a máquina é bem de uso, o terreno é bem de uso, o prédio é bem de uso. Eu compro para usar, para desenvolver a atividade da empresa. E onde é que eu escrevo isso? No imobilizado. E veículo? Se a empresa não for uma concessionária que se venda veículo, se for que venda veículo, ele vai lá para o circulante. É estoque, mercadoria para vender. Mas se ele é para usar, ele vai ficar onde? No imobilizado. Então, isso faz parte do grupo não circulante. E o intangível, negão? O intangível são aquilo que a gente aprendeu quando era pequeno. Eu aprendi dessa forma, vocês não, vocês muito modernos, vocês nem viram a professora falar isso. Substantivo abstrato, substantivo concreto. Aí, professora, o que é substantivo abstrato, professora? É aquilo que você não vê, meu filho. O amor não tem forma física, você não enxerga. Então, isso é um substantivo que você não consegue apalpar. Então, são substantivo abstrato. Ah, professora. Então, quer dizer que o concreto é aquilo que eu pego, o lápis, a caneta, é o concreto. Isso aí é concreto. E o que eu não vejo é abstrato, é. Pois bem, você consegue ver a fórmula, a essência de uma fórmula do medicamento? Você não vê. Portanto, é abstrato, aí vai entrar aí no intangível. A marca da empresa, a marca da Coca-Cola, existe o símbolo, mas a marca em si é um direito que ela tem que você não enxerga qual é a forma desse direito, portanto, é abstrato, né? Geralmente as patentes de medicamento, marca, as fórmulas de medicamento. Então, tudo isso são direitos intangíveis. E os intangíveis, aquilo que não tem forma, se escreve aí. Eu vou precisar disso para análise? Vou, porque vai existir fórmula que vai precisar deles aí. Então, não se preocupe, não fique chateado pela aula de hoje, muita teoria, né? Mas a gente precisa aprender isso. Vamos recapitular isso aí. Eu vou falar, como vocês não falam muito, vocês mentalizam. Quantos grupos formam o ativo circulante? Aí, mentalmente, vocês vão me dizer 3. Eu vou perguntar, quais são os 3? Aí você vai dizer bem numerário, bem de venda e direito de curto prazo. Aí se eu perguntar a vocês assim, quem são os bens numerários? Aí vocês vão se referir ao dinheiro, conta caixa, conta banco, aplicações financeiras e numerário em trânsito. Essas contas aí vai obrigatoriamente aparecer lá num ativo circulante. E elas são escrituradas em ordem decrescente do grau de liquidez. Eu suponho que vocês aprenderam isso com Alexandre Cunha, mas futuramente depois a gente relembra. Ela tem que ser escriturada, porque a conta caixa tem que vir antes da conta banco. Porque é mais fácil eu tirar dinheiro da conta caixa do que sacar no banco. Portanto, a conta caixa é mais líquida. Então, por que a conta estoque vem depois de banco, conta caixa e tudo mais? Porque é mais fácil eu tirar dinheiro do caixa, é mais fácil eu tirar dinheiro do banco do que vender a mercadoria. Portanto, ela é estruturada em grau decrescente. Isso aí é obrigatório. Se inverter, o plano de conta está errado. Então, a conta caixa, a gente já viu que ela é um bem numerário, representa o dinheiro que está em casa. Se fosse banco também, aplicação financeira também, numerários em trânsito também. Aí entra outro grupo, que são os grupos das mercadorias, que eu uso para vender. Estoque, mercadoria, então isso está no circulante. E qual é o último grupo? Direito de curto prazo. E se ele for de longo? Aí pertence para o não circulante, tá? O não circulante. E para baixo a gente tem, né? O imobilizado e o intangível. Tem que aprender isso aí. Então, observe. Por analogia, você já mata o passivo. O passivo é a mesma coisa. No lugar de ser em ordem decrescente do grau de liquidez, é em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Quer dizer isso, negão? O negão me explica direito. Exigibilidade, sim. Significa dizer, se eu dever, por exemplo, aí, deixa eu escolher aqui, eu dei a Bruno Guilherme. Eu devo a Bruno Guilherme R$100, mas eu devo a
Evileide. Eu devo a Evileide também 100. Só que o dinheiro que eu devo a Bruno, eu vou pagar agora no dia 11 amanhã. E o que eu devo a Evileide, eu tenho que pagar daqui a 15 dias. Então, eu não posso pagar primeiro a Evileide de que a Bruno, porque aí eu estou invertendo o grau de exigibilidade. Então, o grau de exigibilidade é aquilo que está mais próximo da data. Eu não posso inverter essa ordem, tá? Por isso que o passivo ele é estruturado em grau decrescente de exigibilidade. Aquilo que é mais exigível vem primeiro, e quem vai determinar isso é a data de pagamento. É assim que é estruturado o passivo. Aí no passivo eu tenho fornecedores, né? Imposto a recolher. Eu vou fazer a distinção logo agora de imposto a recolher e imposto a pagar, né? Vocês não podem esquecer isso. Quando é que o imposto é recolher, quando é que o imposto é pagar, são contas diferentes, não são a mesma coisa, né? Aí eu tenho empréstimo de longo prazo, capital social, aí vai. Então, esse aí é o que a gente precisa entender do balanço patrimonial para começar a fazer as análises, tá? Entender isso aí. Na medida que a gente for trabalhando as fórmulas, desculpa aí que é um cabo no apartamento de cima aí, batendo aí agora. Então, a gente precisa dessa estrutura. Deixa eu fazer a distinção para vocês aprenderem aí o que vem a ser imposto a recolher e o que vem a ser imposto a pagar. Tá? Não esqueça isso, não. Um dia alguém vai perguntar isso a vocês. Todos vocês que trabalham, Jorge aí, que é cara forte da prefeitura de Gravatá, trabalha no setor tributário, ganha dinheiro que só o cranco. Aí nós temos obrigação de pagar o nosso INSS, né, para contribuir para o regime de previdência geral. Então, eu recolho esse dinheiro seu. Se deixasse para eu pagar, eu jamais iria me aposentar pelo regime geral de previdência, porque eu não ia pagar nunca, né? Eu geralmente preciso do dinheiro. Então, quem é quem faz? O órgão pagador é quem recolhe para você. Ele tira de você para recolher para a instituição. INSS, que é uma autarquia, trabalha com serviço específico do Estado. Então, ele retira, guarda e repassa. Eu vou falar agora nas câmaras municipais. As câmaras municipais pegam o dinheiro, recolhem o dinheiro do imposto de renda, alguma coisa, no lugar dela repassar, muitos vereadores ficam com ela. Isso é propriedade indébita, né? Indevida, né? Isso é propriedade administrativa. Então, eu pego do seu. Por que eu estou pegando do seu? Porque a lei diz que eu tenho que ser o mero depositário e repassar. Quando eu estou pagando esse INSS que eu tirei do contra-cheque aqui de Jorge, esse dinheiro não é meu, não. O patrão dele não é meu, não. É um dinheiro que eu tenho a responsabilidade de recolher e repassar. Então, recolhimento é quando eu recolho aos cofres públicos aquele imposto que a obrigatoriedade não era minha, era de terceiro, mas eu fiquei responsável de recolher e repassar. Então, quando eu uso na conta imposto a recolher, significa que eu estou entregando um imposto que não era meu, mas dos outros, que está sob minha responsabilidade. Agora vamos para a empresa. A empresa ela é obrigada a pagar o imposto de renda em cima do lucro dela. Ela teve lucro, então ela é obrigada a pagar. Então, quando ela recolhe para os cofres públicos, o imposto que é a obrigação dela, de ela pagar, portanto, é imposto a pagar. Tá? Então, essa é a distinção que vocês têm de saber. Quando é dos outros, que eu sou responsável e repasso, é recolher. Quando é meu, é a pagar. Tá? Portanto, aí nesse balanço tem salários a pagar, obrigação da empresa de pagar o salário. Né? Eu tenho aí imposto a recolher, obrigação que era do servidor, mas quem está recolhendo é a empresa, portanto, usa recolher. Ok? Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero que vocês tenham do balanço patrimonial para a gente começar a fazer as análises. Por favor, pergunte, dúvida até agora. Se a gente pode continuar, algum ponto que eu preciso voltar. Tudo tranquilo, professor. Tá, né? Pronto, eu vou baixar uma ata agora, viu? Poxa, eu mudei pro cabo, agora tem um cara me perguntando, tem link da sala, não sei se ele conseguiu entrar, bicho, agora que eu tô vendo no celular. Acho que ele tá. Jonathan Felipe, tá aí na sala, tá? Jonathan Felipe.
Puxa vida, eu botei no grupo. Tá sim, professor. Graças a Deus. Você ouviu agora, Joana? Desculpa aí. Então, olha lá, gente. Então, vamos para aqui. Pronto. Veja que coisa simples. Simples para fazer análise horizontal. Análise horizontal, vertical, isso é mangaba. No índice é que a gente precisa aprender algumas outras coisas, mas vocês vão matar. Quando for para a estrutura de capital, aí mata pau. Então vamos devagarinho. Aí está escrito assim, embaixo desse balanço patrimonial, que é o mesmo que estava lá em cima. Eu vou usar esse balanço como modelo até o final dessas explicações todas aqui, para que a gente tenha uma visão do balanço patrimonial. Nos exercícios práticos, aí eu mudo, mas para efeito didático eu vou usar esse balanço todo. Observe que eu tenho aí, eu vou fazer uma análise horizontal ou de evolução ou histórica, já apareceu um outro nome aí. Para esse curso, vamos usar a palavra horizontal. À medida que vocês forem estudando, vocês vão ficar disponíveis com esse material, então vocês vão vendo outros nomes que é dado em banca de concurso. Tem banca de concurso que chama horizontal, outro chama evolução, outro chama histórica, portanto, quem saber que é a mesma coisa. A evolução ou desempenho dos diversos grupos de contas ou contas que compõem as demonstrações analisadas. Divide-se em nominal, desconsidera o efeito da inflação, e o real considera os efeitos da inflação. Digamos, eu tenho um valor de 10, tá? Eu vou considerar 10, mas só que a inflação já comeu 1.000. Mas se eu considerar 10, eu estou levando em consideração o valor nominal. É o valor que está lá, é o valor que está escrito. A perda do valor nominal aí não me interessa quando eu estou analisando na visão nominal. Mas se eu considerar o efeito da inflação, então eu estou olhando o valor real. Tá? O valor real, eu tenho 10 reais aqui, mas 10 reais não como mais nada. A inflação comeu 5, né? Então só vale 5. Então, mentalize isso aí para quem não tem mentalizado ainda. Quando eu falar o valor nominal, é o valor que está escrito no documento. É 100 mil. Não importa quanto esse 100 mil vale. Mas se eu falar o valor real, vocês vão ter que retirar o valor da inflação. Esse valor real é 100, mas 2% já comeu. A inflação já comeu. Então, eu não vou mais calcular 100 reais, e sim 988, né? Por aí. Negão é ruim que só a peste de cálculo. Então, vamos por aí. Então, a gente tem que verificar isso. Mas o que é, negão, a análise horizontal? É o crescimento de uma conta de um período para outro. Nem sempre ela cresce, ela pode diminuir. E eu vou mensurar através de cálculos percentuais. No primeiro exemplo tem aí, eu tenho a conta estoque. Se vocês olharem aí no ativo, que o estoque é uma conta do ativo circulante, que é para venda, mercadorias, produtos, né? O estoque é do ativo circulante. Observe que em X1 ele tinha 20 mil. Esta mesma conta em X2 passou a ter 30 mil. Presta atenção agora essa informação. Eu sempre vou usar para o período de origem, que é X1, 100%. Tá? O período que vai servir de base para eu comparar é os 100%. Então, significa dizer que 20 mil vai ficar para 100%. E 30 mil vai ficar para X. Eu faço uma regra de 3, né? Que você vai pegar 30 mil vezes 100 dividido por 20 e vai encontrar 150. O acréscimo de quanto? De 50%. Então, a conta estoque de X1 para X2 lhe deu um acréscimo de 50%. Existem outras variáveis para você saber se isso é bom ou não. Resta saber se você está comprando mais estoque do que está vendendo. Aí vem uma outra análise, né? Que a gente vai devagarinho. Então, meu estoque aumentou. Aumentou por quê? Porque eu aumentei a clientela. Olha só as interpretações que podem existir. São várias. Eu vou citar algumas. O meu estoque aumentou porque eu estou vendendo mais e necessitou de eu repor o estoque a mais.
Ou é porque eu não estou vendendo a mercadoria? É coisa para analisar. Você só vai saber isso aí se você estiver dentro da empresa, saber o contexto da empresa, para saber se esse estoque aí é bom ou não. No primeiro momento, você só precisa saber que o estoque aí aumentou em 50% de um período para outro. A interpretação disso aí depende do contexto que você está inserido. Tá? Então, a gente já viu que nessa primeira análise horizontal, a análise de evolução, análise histórica, a gente viu que a conta estoque teve um acréscimo de 50% de um período para outro. A interpretação é outro caminho. Vamos agora para o passivo circulante. O passivo circulante, que está lá do lado do passivo, do lado direito, em X1, a conta passivo circulante tinha 27 mil. Eu devia 27 mil. O passivo circulante é aquele passivo que eu vou ter que pagar a minha dívida até o término do exercício seguinte. Isso é o circulante. Se fosse após o exercício seguinte, seria a longo prazo. Depois eu dou uma lembrada em vocês nessa classificação de ativo circulante e não circulante, porque vocês leram algum livro que está dizendo que isso é 12 meses. Isso é falso. Ativo circulante é aquele que tem 12 meses. Isso é falso, tá? O falso ou informações incompletas. Depois eu vou dizer porque diz 12 meses. Não, por enquanto, para não complicar. Mas a lei diz que é o que vai se concluir até o término do exercício seguinte. Observe que eu tenho 27 mil, que é em X1. Então, se a referência é X1, ele vai estar sempre para 100%. X1, 100%. Só que em X2, ele foi para 40 mil. Aí 40 mil vai estar para X. Então, eu vou pegar agora o quê? Vou fazer uma regra de 3. Vocês calculam como vocês quiserem aí, mas numa regra de 3 eu ia fazer o quê? Eu ia pegar 40 mil vezes 100 dividido por 27 mil. Aí eu vou encontrar o quê? 148.000,14. Significa dizer que o meu passivo circulante aumentou minha dívida do passivo circulante em 48,14%. Ou seja, eu estou vendendo, eu estou devendo 48% a mais em relação ao período anterior em dívida de curto prazo. Eu já começo a analisar que a empresa aumentou as dívidas de curto prazo dela. E é assim que eu faço a análise horizontal. E é feito em cada contas, em cada grupo de contas. Exemplo. Em relação ao ativo, eu posso fazer a cada conta. Eu posso fazer isso na conta caixa, conta estoque, duplicata a receber, e posso fazer no grupo todo. É no ativo circulante, o grupo todo. Geralmente, nesses balanços, vem algumas outras colunas para vocês botar os percentuais. Para alguém, quando for olhar, saber o percentual do análise horizontal. Tá, gente? Então, diga a mim, colegas aí, esses slides ficou compreendido? Sim, professor. Quem foi que falou? Quem falou sim aí? Pela voz eu não... Luiz. Ah, Luiz, certo, Luiz. Os demais também, né? Entenderam, né, gente? Sim, professor, tranquilo. Beleza, mas por favor, viu? Eu vou baixar a ata agora, viu? Baixar a ata. Quem tiver dúvida, por favor. Fique passando o exercício, professor, aí a gente já melhora. Eu vou disponibilizar esse material. Geralmente esses vídeos eu coloco no YouTube e mando o link para vocês, porque não tem como eu mandar pelo Zap, né? Porque o Zap não suporta um vídeo que está aqui com mais de 2 horas. Aí eu boto no YouTube e mando o link para vocês. Que dúvida, vocês olham aí no vídeo. Mas o material também fica disponível, viu? Não importa correr nesse assunto, eu vou ficar muito feliz se vocês entenderem isso aqui. A preocupação nossa é que nesse período de pandemia, muitas disciplinas, os alunos não conseguiram assimilar, tiraram nota boa, aí não teve como a gente mensurar o aprendizado do aluno, né? Porque é normal, vocês sabem disso, existem grupos para mandar resposta de prova, essas coisas todas. Que a gente entende que isso acontece, não tem como a gente controlar. Mas, portanto, por isso que eu esforço aqui, fazer com que vocês realmente aprendam. Aprendam esse negócio aqui, que um dia vocês vão precisar disso.
Vamos dar um outro passo aqui. Pronto, gente. A partir daqui, vocês já entendem a questão da análise. Quando for fazer os exercícios, é que vai matar mesmo. Observe aí que ele está fazendo, agora é uma análise vertical, tá? Análise horizontal, a gente entendeu. Agora vem uma análise vertical. A análise vertical, ela é feita dentro do mesmo grupo. A análise horizontal foi feita de um grupo para um outro período, dentro do grupo, mas para um outro período. A análise vertical, não. É feita dentro do grupo, dentro do mesmo período. Observe que aí, em X2 do ativo, X2, eu tenho aí uma conta do ativo circulante, que é o geral, é o grupo, né? Agora é o grupo. Este grupo aí é quem vai valer 100%, porque é em relação a esse grupo que eu vou analisar a vertical, tem 63 mil. Eu quero saber, desses 63 mil, que é o grupo do ativo circulante, a conta caixa contribuiu com quanto? A conta caixa tem 15 mil em X2. Esse 15 mil está contribuindo para esse todo aí de 63 mil em que percentual? Eu preciso saber. Meu ativo circulante cresceu em 63 mil, mas para este crescimento, qual foi a contribuição na conta caixa? Eu preciso saber, isso é análise vertical, dentro do mesmo grupo. Eu estou fazendo aí em X2, mas eu poderia fazer em X1. Tá? Mas aí, geralmente, eu vou fazer no período que chegou, o período que está lá. Eu estou em X2 agora. Eu vou saber, a mesma coisa eu poderia saber. A conta estoque contribuiu para esse valor de 63 mil, em que percentual? Aí eu poderia fazer em todas as contas aí, só dentro do ativo circulante, né? Que são justamente esses três grupos: conta caixa, estoque e direito em curto prazo. Eu posso fazer. Então, vamos analisar aí a conta caixa em relação ao todo do circulante, porque o todo engloba tanto a conta caixa, que é bem numerário, tanto a mercadoria, quanto o direito de curto prazo. Então, o geral. Em relação a esse geral, qual é a contribuição de cada conta dessa? Vou analisar a conta caixa primeiro. Então, se a referência é de 63 mil, então 100% tem que estar para 63 mil. Aí eu boto 100%. E a conta caixa? 15. Aí eu faço a regra de 3. Aí eu vou descobrir que a conta caixa ela contribui em 23%. Desse valor aí, 23,80% é a contribuição da conta caixa para esse valor de 63 mil. Então, 15 mil corresponde a esses 23. Eu estou fazendo o quê? Uma análise vertical. Eu consigo ver qual é a conta que mais está contribuindo para o meu circulante, para o não circulante, para o PL, para o passivo. Eu consigo ver verticalmente desta forma. Se a referência é o ativo circulante, ele está para 100%, tá? Então, aí depois a gente tem outra conta aí que faz assim, ó. Agora eu estou verificando o passivo circulante, né? Que lá do lado direito agora, em X2, 40 mil, é o passivo circulante. Eu quero saber que esse passivo circulante ele está contribuindo em quanto para o passivo total. Eu poderia fazer do fornecedor para o passivo circulante, imposto a recolher para o passivo circulante. Está tudo dentro do seu grupo. Mas eu estou fazendo o grupo todo do passivo circulante para o total do passivo. O meu passivo é 108 mil. E 40 mil corresponde a que percentual? Então, se a relação que eu quero mensurar é o total, então o total está para 100%. Então, eu boto 108 mil para 100, 40 mil, aí eu faço a regra de 3, então ele contribui em 37,03. Então, aí eu sei que o meu passivo circulante está abaixo de 50%, e aí vem a interpretação, que em outro momento a gente começa a fazer as interpretações. Então, vem a interpretação dessa posição aí do circulante. Tá ok? É o mesmo raciocínio. É como a colega falou aí, Luiz falou, que nos exercícios a gente vai fixar, né? Dando outro passo. Eu não quero entrar aqui agora. Tem que depois fazer. Deixa eu ver se eu tenho exercício aqui nesse slide. Eu não coloquei exercício. Tem exercício aqui, mas eu não quero fazer agora, não.
Eu não quero agora. Pois bem, colegas. Vocês que estão aí com lápis, papel, vocês vão fazer para mim o seguinte, né? Concluir, você fazer o seguinte para mim. Na análise horizontal, tá? Análise horizontal. Diga para mim aí, qualquer um vai fazer e vai me dizer. Qual foi o crescimento na análise horizontal, de um período para o outro? Qual foi o crescimento da conta móveis de X1 para X2? Qual é o percentual? Faça aí, manda para mim e diz aí para mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vocês podem dividir, pegar o menor, dividir pelo maior e multiplicar por 100. Qual foi o que eu fiz? Eu fiz móveis, né? 12. Lembre que 12 é a referência, então 12 vai estar para 100%. R$ 14,16%. 14,16. 16, aproximadamente 16, 14,17. Presta atenção Ô, aí, bacana. professor, o meu deu 41,66. Então, como houve valor diferente aí, vamos ajustar o valor, né? A gente está analisando bens móveis no análise horizontal, tá? De X1 para X2. 12.000, que é a referência, está para 100, correto? E 17.000 está para X. Então, eita Deus, não é verdade que Messi foi para o Paris Saint-Germain, moleque? Então, olha só. 100 vezes 17.000 dividido por 12. Deu isso? Ô, professor, meu deu isso, 141,6. Correto. Foi o mesmo de Jorge, não foi? O meu também. Não, O meu Então, também. Eu fiz errado. aí preste atenção agora nas pegadinhas, tá certo? Aí vem umas perguntas aí que na prova vocês devem ficar atentos. Sim, mas não dá Foi pra- 14,17. Sim, foi para 141.000, que dá 14, alguma coisa aí. Observa aí. Preste atenção na pegadinha agora. Se eu perguntasse nessa questão qual foi o percentual acrescido, vocês não poderiam me dar a resposta que vocês me disseram. Mesmo estando 141, 14, não sempre dar essa resposta, não. Ia depender da pergunta que eu fiz. Se deu 141, qual foi o acréscimo? 41%. A resposta seria 41, viu? Agora, se eu perguntasse assim, qual o indicador apresentado? O indicador seria 141, ou o valor que vocês encontraram. A gente vai fazer exercício para a gente não se perder nisso, viu, gente? O Entendi, não, acréscimo professor. é o que... Deixa. O senhor pode repetir? Posso. Vamos supor, Jorge, que você encontrou 1,41, tá? Você fez isso, dividiu por 100, encontrou 1,41. A sua resposta, você poderia dizer 1,41, ou você poderia dizer simplesmente 41. Essa resposta ia depender da pergunta que eu fizesse. Porque se eu perguntasse assim, qual foi o percentual de acréscimo? A resposta seria 0,41. Seria 41, porque ele de 100% aumentou 41. Mas se eu perguntasse, qual o indicador apresentado? O indicador seria 141. O indicador é o que eu acho, o que eu achei no cálculo. É o indicador. Porque um é o 100%, é o 100% do outro. Então, houve um acréscimo de 41. Concorda com isso? A resposta depende do que eu estou perguntando. Vê só, deixa eu calcular aqui. É o que vocês encontraram. Deixa eu ver aqui. Aí eu tenho aí
eu tenho o imóvel 12.000, que está para 100, tenho 17. Então, vai ser 17.000 vezes 100 dividido por 12.000. Pronto, eu vou encontrar 141,66666 por aí, tá certo? Qual foi o acréscimo de um exercício para o outro? De 41. 41,66666. Qual foi o indicador que eu encontrei? Encontrei 141,6666. Quando eu pergunto o indicador, vocês me dão a resposta do valor encontrado. Mas se eu perguntar o acréscimo, aí vocês me dizem o que passou de 1, tá? Que 1 é o 100%. Não se preocupe não que a gente vai fazer exercício em relação a isso. Vamos para esse outro aqui. Análise vertical. Em relação ao ativo imobilizado, certo? Que tem 18.000. A conta veículo corresponde aqui percentual. Vou até fazer. R$18.000 vai estar para 100%, tá? E os 6.000 vai estar para X. R$18.000 está para 100 e 6.000 está para X. Então, eu vou ter 6.000 cá dividido por 18.000. Dá 33%, professor. Correto, 33%. Não é difícil, tá certo? Não é difícil, tá? Vamos fazer alguns exercícios. Eu achei que eu tinha exercício aqui, sobre aqui, mas aqui já é um outro assunto, tá? Aqui já é o índice, que a gente não vamos misturar agora. A gente vai mentalizar aqui essas fórmulas, é fácil mentalizar. A partir do momento que vocês entenderem o ativo circulante, fica fácil entender, né? Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, passivo circulante, passivo não circulante. Então, a gente vai entender isso aqui. Aí tem esse outro exercício aqui, ainda nessa aula não, hoje mais não, né? Esse exercício aqui, aí tem esse valor aqui. Aí quando eu peço, olha só um tipo de questão de prova de concurso, tá? Depois eu vou tirar aqui essa referência aqui da ESAF, que foi 2001, para vocês observar que as grandes bancas, ela cobre o assunto que vocês estão aprendendo agora, alguns outros lembrando que já viram, e vocês vão ver que não é difícil. Observe que aqui, ela está perguntando, o balanço patrimonial foi assim publicado. Aí está aí o balanço patrimonial lá em cima. Ativo circulante, disponibilidade, estoque. O balanço patrimonial foi assim publicado. Mas, na análise de balanço, mandada proceder pela direção da entidade, foi simulado a seguinte indagação. Se a empresa tivesse vendido a totalidade de seu estoque a preço de custo, sendo 50% e à vista 50%, a prazo, 50% a prazo de 60 dias, poderemos afirmar com certeza que a liquidez imediata teria sido isso, a liquidez teria sido isso. Bom, é assim esse tipo de questões que a gente vai fazer. Agora só faz quando a gente aprender a fazer esse negócio. São as análises de índice. Isso aqui é a prova da ESAF. Ok, gente? Então, fazer o seguinte, meus amigos, colegas. A gente fica por hoje, né? Fica por hoje aqui, 9 horas. Faltam 2 minutos. A gente fica por hoje aqui por essa aula, para não misturar esse assunto. Próxima aula, nós iremos trabalhar a análise de índice. Esse material eu já vou disponibilizar para vocês. Esse material eu já posso botar para vocês aqui no Zap, no grupo. E o vídeo, eu não vou editar o vídeo, vou fechar o vídeo aqui, vou colocar no YouTube e mandar o link para vocês, tá bom? E eu vou encerrar a gravação aqui nesse momento.